todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira. E hoje nós vamos falar de uma cultura da qual o Brasil é destaque, campeão em produção e exportação, que movimenta e muito a economia do país. Claro que eu estou falando da soja. Exatamente, Isaac. Para a gente falar desse assunto, a gente recebe aqui no estúdio do canal Terra Viva o Azael Pisolato, que é presidente da AproSoja de São Paulo. Azael, seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva Entrevista. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Flávia, Isaac, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente prestes a iniciar uma nova safra. Então, muito bom estar aqui, poder compartilhar o que a gente viveu, o que a gente espera que vai acontecer daqui para frente com essa cultura. Com certeza. E é exatamente isso que eu começo te perguntando. Tudo pronto, então, para o plantio de soja aqui em São Paulo? Como estão aí esses preparativos? Isaac, a expectativa é grande, a ânsia do produtor por produzir está grande, mas, infelizmente, o clima não tem ajudado, né? A última safra a gente veio de uma quebra recorde, né? Mais de 20 milhões de toneladas na safra brasileira. E essa estiagem que veio do verão passado se estendeu até o início dessa nova safra, né? E as chuvas ainda não chegaram, né? Pelo menos não em volumes satisfatórios para iniciar o plantio. Então, realmente, a gente vê que esse atraso climático, né? Esse déficit hídrico que a gente vem carregando, tem afetado a cadeia como um todo, né? A gente, quando olha a comercialização de soja, ela está muito atrasada comparada aos outros anos. Quando a gente olha a comercialização de insumos, ela está muito atrasada. E realmente o produtor está com as plantadeiras prontas, com tudo a postos, mas realmente dependendo do clima para iniciar. Com certeza. E qual que é a expectativa agora de produção dessa safra? Tem números referentes à área de plantio neste ano? Com certeza, Flávia. A gente espera uma estabilização da área de soja para esse ano, né? A rentabilidade da cultura esse ano tá bastante deprimida, né? Então, houveram migrações de soja para outras culturas. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, muita área de soja ou foi para a cultura da cana-de-açúcar ou para a cultura dos citros, ou opção como, por exemplo, amendoim. Então, a gente sabe que nas fronteiras agrícolas nós estamos tendo expansões de áreas ainda, né, que são resultado das boas safras que nós tivemos no passado, mas essa expansão, esse ano, depois de quase 2 décadas que o Brasil vem expandindo sua área de soja constantemente, eu acredito que essa safra nós vamos estabilizar ali nos 46 milhões de hectares, uma área muito parecida com o que foi a safra passada. E Azael, falando então do clima, né? Você comentou, a gente vem passando por uma série de adversidades climáticas, entre elas os incêndios, né? Que estão afetando aí o interior de São Paulo, né? Muitas regiões até de outros estados. Isso então vai atrapalhar alguma coisa esse início desse plantio? Vai ter produtor sendo prejudicado por conta dos incêndios que estão afetando? Ainda estão, né? A gente pode falar que ainda não foi 100% controlado. Com certeza, que as chuvas ainda não chegaram, né? Nós estamos com uma estiagem gigantesca. Alguns dizem que já é, principalmente no estado de São Paulo, a maior, já desde quando são registrados os dados climáticos, né? E isso, com certeza, com o incêndio, ela fica ainda, a situação do produtor fica ainda mais complicada, né? Se a gente imagina que um dos fatores para que a gente combata a seca seja um solo bem estruturado, uma microbiologia do solo bem construída e a palhada, né, o sistema de plantio direto, quando a gente pensa no incêndio, ele acaba eliminando tudo isso, né? As altas temperaturas, além de eliminar a palhada, né, que é item essencial para a manutenção da umidade, conservação do solo, toda aquela microbiologia, né, vida do solo, a matéria orgânica de anos, né, que a gente demorou para construir com essa prática que é nascida aqui no Brasil, que é o plantio direto, que é exemplo para o mundo todo, toda essa vantagem é perdida quando tem um incêndio, né? Então, a gente viu, o início do incêndio foi aqui no estado de São Paulo, mas depois isso se alastrou e hoje acontece no estado do Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Então, realmente,
é um problema nacional, né? Não é um problema regionalizado, muito por conta dessa seca, e que com certeza vai afetar, inclusive, o potencial de produtividade da próxima safra. Com certeza, e também o custo de produção do produtor, né? Com certeza, Flávia. Quando a gente perde, né, esse item de produtividade, que é a palhada, que é a microbiologia do solo, a gente tem que recompor isso de uma outra forma, né? Então, por exemplo, na parte da mecanização, quando você tem uma palhada, você consegue, vamos falar, abusar um pouquinho mais do clima e plantar numa janela maior. Quando você não tem a palha, você precisa daquela umidade específica para que a semente tenha a temperatura e a umidade adequada e a gente consiga semear. Quando a gente vai para essa parte de microbiologia que foi perdida, nós vamos ter que compensá-la de outra forma, seja usando insumos biológicos, né, para recompor essa fauna do solo, seja utilizando mais nutrientes, né, fertilizantes para recompor isso que foi perdido, né? Então, o fogo é só prejuízo. Hoje a agricultura brasileira, hoje não, né, já há muito tempo a agricultura brasileira, e isso inclui os canaviais e todas as outras culturas, já não é mais pensada com a utilização do fogo, né? Todo o nosso manejo, desde o controle de planta daninha, nutricional, escolha das variedades, são pensados com a manutenção desse ambiente de palhada, de um manejo conservacionista, e quando vem o fogo, tudo isso, a gente ali vai ser algo muito dinâmico esse início de safra, e os agricultores vão ter que utilizar de toda a agronomia para, de certa forma, conseguir superar esses desafios. Com certeza. Então, além de tudo, só para fechar nesse assunto então do fogo, né? O fogo prejudica o trabalho que foi feito há anos atrás, né? Há anos, né? O trabalho feito há anos prejudica a safra atual que vai começar e também as futuras. Com certeza. A gente vai demorar muito tempo para conseguir... nós tínhamos áreas de grãos com 10, 15 anos de solo intocável, né? Nossa. Intocado, em que a gente vai aumentando esse teor de matéria orgânica e que o fogo, em questão de segundos, elimina. Então, vai ser um trabalho de anos para que a gente recupere o estágio que a gente estava. E realmente o fogo não interessa a produtor nenhum, muito pelo contrário. O que a gente tem visto nesses últimos meses são produtores rurais conscientes, em que estão doando sua vida e seu patrimônio para tentar preservar e combater os incêndios, né? Preservar as áreas de reserva legal e preservação permanente. Então, realmente, um cenário muito triste, e que a gente espera que essas chuvas retornem e que a gente volte para a normalidade. E não são só os incêndios que geram incertezas na produção de soja. O colunista de economia do canal Terra Viva, Silmar Miller, mandou uma pergunta para você, Azael. Vamos conferir. Presidente, nós temos um cenário aí bastante conturbado aí pela frente. Por um lado, uma seca dramática afetando aqui os estados centrais, como é o caso do estado de São Paulo. Por outro lado, um mercado também que não ajuda muito o produtor brasileiro. Qual é o cenário para a próxima safra paulista de soja e milho? Vamos ter um atraso no plantio da soja, consequentemente isso pode comprometer o plantio de milho segunda safra lá na frente. Qual é o cenário do produtor paulista para essa próxima temporada, presidente? Perfeito, mais ou menos ali no que a gente já estava falando, né? Essa questão que o Silmar trouxe é algo bastante debatido, né? A safra paulista ainda é uma incógnita para a gente, por conta de incêndios e o que isso vai poder acarretar. Quando a gente fala de expectativa para a próxima safra, é importante a gente entender o que aconteceu na última safra também, né? A última safra, se eu não me engano, foi a safra que nós tivemos as maiores divergências de estimativa de produção entre diversas entidades, órgãos de pesquisa. Nós tivemos estimativas que vão de 140 a quase 160 milhões de toneladas, né? E a gente vai caminhando para o final dessa safra agora, para o final da comercialização. E o que aconteceu daqui para trás é que ainda gera um pouco de dúvida. Se a gente considerar que o Brasil produziu ali em torno de 145 milhões de toneladas na última safra, e que a gente vai industrializar cerca de 55 milhões de toneladas. E se a gente exportar o mesmo tanto que nós exportamos no ano passado, algo em torno de 100 milhões de toneladas de soja,
Isso mostra que o Brasil vai ter que importar soja esse ano, né? E já está acontecendo. O Brasil importou um volume recorde de soja esse ano, quase 1 milhão de toneladas já, e esse volume tende a aumentar dependendo desse ritmo de exportação que nós vamos ter daqui para frente e da confirmação desse volume de soja esmagada no Brasil. Então, o que vai acontecer com o preço vai depender muito do que vai acontecer daqui para frente, principalmente com essa exportação. Nós estamos até o final de setembro com cerca aí de 4% a mais que o ano passado. Algumas consultorias falam que o Brasil vai exportar menos, algo em torno de 90 milhões. Outras falam que nós vamos manter o mesmo volume de exportação. Isso vai depender muito do apetite da China de importar soja dos Estados Unidos também. Então, quando a gente pensa de preço, o que está por acontecer dessa última safra ainda está um pouco aberto. Agora existe um consenso, que é o que vai acontecer na próxima safra, né? A gente está, como foi falado, numa safra de 46 milhões de hectares, um potencial de produzir entre 160 e 170 milhões de toneladas, se tudo ocorrer bem com o clima, né? A gente está vendo que esse início já está sendo prejudicado. Então, quando a gente fala de potencial de produção no Brasil, ele é muito grande hoje, né? Estados Unidos vindo de uma boa safra, produzir bem, então não há argumentos para que essa soja tenha alguma alta considerável daqui para frente, se tudo correr bem, né? A não ser que venha algum outro evento climático que afete a safra brasileira ou a Argentina, né? Que é daqui da América do Sul que sai grande parte da soja do mundo, né? A maior parte da soja do mundo. Então, quando a gente olha para preço e quantidade, é isso. Aqui no estado de São Paulo, a gente ainda está indefinido qual é esse volume de soja que vai ser plantado, porque grande parte da soja do estado de São Paulo provém de áreas de rotação de cultura, principalmente com a cana-de-açúcar. Essas áreas, tinha muita área que o pessoal achou que ia plantar, que ia conduzir a cana mais um ano. Essa área pegou fogo na palhada e agora a gente não sabe se essa cana vai brotar. Então, pode ser que aumente o volume de áreas de reforma, mas também essa decisão, se demorar para ser tomada, sai fora da janela, a gente não consegue ter boa produtividade. Então, em São Paulo, ainda nós estamos numa dúvida muito grande e se nós vamos conseguir plantar dentro da janela de plantio ideal. E essa figura não muda muito para o resto do país, né? A janela está sendo empurrada, a gente sabe que tem muitas áreas de soja que a principal atividade é o plantio do algodão posterior, e se ela não for plantada cedo, essa soja não vai ter o potencial principal, porque se ela precisar ser colhida fora da janela para entrar o algodão, isso vai ser feito. Então, é um cenário ainda bastante incerto, tem muita variável, e a gente espera que o clima se normalize e que, de certa forma, a gente tenha boas produtividades, mas uma coisa que o produtor precisa ter cuidado é uma safra para a gente se proteger, né? A gente tem que ir redeando os custos, porque o prognóstico não é muito bom quando a gente fala de preço. Entendi. Azael, a gente vai para uma rápida pausa. Já já a gente dá sequência aqui na nossa prosa, falar mais de soja, falar de milho, de mercado internacional. Já começou a falar um pouquinho da China, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco. E eu convido você a continuar aí, não saia daí que daqui a pouco a gente dá sequência nessa conversa. Estamos de volta com o Terra Viva Entrevista. E hoje com o presidente da AproSoja de São Paulo, Azael Pisolato. Tem muita coisa importante ainda para falar, né, Flavinha? Exatamente. Eu já começo te perguntando, né, para você traçar agora para a gente um cenário para o milho, né? Qual que é a visão aí da AproSoja São Paulo? Flávia, hoje o cenário para o milho, ele é mais favorável do que o da soja, né? Quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, até isso vai fazer com que haja um movimento de que na safra, né? Na safra de verão, haja pessoas que vão migrar, ao invés de plantar soja e depois o milho safrinha, já vão para uma plantação de milho direto, né? Então, nós vamos ter uma migração da área de soja para o milho verão. Os fundamentos para os preços de milho são favoráveis,
Agora, tudo vai depender da questão climática, né? Nós estamos aí iniciando a safra de soja, então tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, para a gente ver o que vai acontecer com esse cenário de milho. Mas hoje, colocando na ponta do lápis, muita gente vai optar pelo milho no verão ao invés da soja por essa melhor rentabilidade. E você comentou, né, no primeiro bloco, que a soja aqui em São Paulo também está muito parecido com o cenário no Brasil. Para o milho é a mesma coisa também ou não? O São Paulo está de uma forma e outras regiões do Brasil encaram aí essa situação, principalmente com o milho segunda safra, de uma forma diferente? Não, a São Paulo é que, na verdade, tem uma particularidade, como eu falei, que a soja vem grande parte da área de soja de São Paulo vem nessas áreas de rotação de cultura, então não teria essa segunda safra de milho. São Paulo já tem um mercado de milho verão, né, cativo, em áreas irrigadas, e esse cenário de plantio de milho ao invés de soja no verão vai acontecer também em todo o estado, né, todo o país. Com certeza. E quais são as demandas aí da ProSoja São Paulo em relação às políticas públicas no governo federal? Agora também com essa questão dos incêndios que atingiu vários produtores do interior de São Paulo e de todo o Brasil, né? As demandas políticas são diversas, né? A gente até brinca que hoje as entidades elas são muito mais reativas do que propositivas, né? Porque a gente é bombardeado com tanta proposta absurda naquele ambiente de Brasília, né? E que a gente parece que fica correndo atrás do rabo o tempo todo para evitar esses absurdos, né? Então, as demandas políticas hoje vão desde da discussão da reforma tributária, né? Que vem impactando o setor agrícola, aí depois passa pela questão da produção de biológicos on-farm, né? A produção de biológicos em cada fazenda. Depois tem a questão da moratória da soja, que tem preocupado demais a gente, né? Essa questão da lei do antidesmatamento europeia, esse é um item que tem sido bastante discutido, inclusive agora nós estamos com uma missão da ProSoja Brasil na Europa para discutir, porque nem mesmo eles sabem como vão colocar isso em prática, né? Se há um país que consegue atender às maiores exigências de sustentabilidade no mundo, é o Brasil. Né? E a gente tem como fazer, a nossa soja é a mais sustentável do mundo, é a mais nutritiva, só que eles estão fazendo algumas exigências que superam a nossa legislação, que é o Código Florestal Brasileiro. Então, quando a gente exige algo além da legislação, vai exigir uma certificação e uma rastreabilidade. Quando a gente ocorre isso, nós temos um custo adicional. O ideal e o certo era que essa soja, para atingir esse mercado específico, né, principalmente esse mercado europeu, é que ela recebesse um prêmio por atender essas exigências. Isso é uma grande oportunidade para São Paulo, né, que tem as áreas consolidadas, que tem já uma rastreabilidade muito fácil de acontecer. Mas o que a gente vê é que existe uma pressão do mercado de que essas exigências virem regras e que elas vão para o custo do produtor. Então, a gente tem batido bastante em cima disso para que isso não ocorra, porque é uma injustiça. O produtor brasileiro, aquele produtor que é o que mais preserva, com mais sustentabilidade, né? Nós falamos aqui de área de reserva legal, área de preservação permanente, 1/3 do território brasileiro está preservado dentro das propriedades rurais, né? Então, a gente não pode permitir que essa classe do plantio direto, da produção de biológico, da fixação biológica de nitrogênio, seja prejudicada por um protecionismo disfarçado de ambientalismo, né? Então, a gente tem brigado muito nesse sentido. As pautas são as mais diversas possíveis, mas eu acho que essas que a gente mencionou aqui são as que têm causado mais desconforto e mais angústia para o produtor brasileiro, né? Com certeza. Então acredito que, só para eu entender, então, na visão da ProSoja, hoje o nosso sistema de produção que deveria ser a referência. Exato. É isso? Exatamente, Isaac. Assim, não existe nenhum outro país no mundo que consiga fazer o que o Brasil faz, né? Só que nós temos uma particularidade. O Brasil é um país jovem, quando comparado aos países europeus e asiáticos. E nós temos um código florestal que determinam quais áreas devem ser preservadas e quais áreas são destinadas para a agricultura e são passíveis de expansão.
E o que a Europa quer fazer é falar, ó, não, nós queremos desmatamento zero, independente se esse desmatamento é legal ou ilegal. Então, eu acho que nenhum produtor, nenhuma entidade em sã consciência vai defender qualquer atividade ilegal, né? Queria deixar isso reforçado de que nós, produtores rurais, a ProSoja, nós somos contra o desmatamento ilegal, somos contra qualquer atividade ilegal e nós queremos punições mais severas para esses que não... Esse pessoal não é agricultor, né? Esse pessoal é criminoso. Agora, nós temos uma lei que é uma das mais restritivas do mundo, que é o Código Florestal, que deve ser respeitada. E o que a Europa quer fazer é não respeitar essas leis, né? Eles querem impor que terras que tiveram mudança de uso de 2020 para cá não possam mais exportar a soja, então nós vamos ter que segregar essa soja, isso vai gerar um custo extra, vai gerar quando na verdade a soja que tem esse selo de sustentabilidade, né? Isso até tem sido bastante discutido com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, da gente criar o passaporte agroambiental, né? São Paulo tem uma posição muito privilegiada para atender esses mercados mais exigentes, é que ela fosse premiada e não que a gente tivesse uma restrição na soja que está sendo produzida de forma legal no Brasil. Justamente, é isso que faz o Brasil ser uma referência, né? Vender tanta soja. E o que eu quero saber agora é justamente isso. Se no médio e longo prazo, se isso preocupa de alguma forma, ou se o Brasil deve continuar aí no primeiro lugar de exportação, como que está essa concorrência com os Estados Unidos? Eu não tenho dúvida de que o Brasil vai continuar em primeiro lugar e vai ser daqui que vai sair a soja, a carne, o açúcar e o suco de laranja para alimentar os 10 bilhões de habitantes que o mundo vai ter nas próximas décadas. E se o mundo leva o tema sustentabilidade realmente a sério, é a agricultura brasileira que vai ser premiada por isso, né? O nosso eterno professor e ministro Roberto Rodrigues sempre fala que o Brasil tem a solução para os nossos principais problemas, né? A transição energética. Então, o Brasil é o país do etanol, do biodiesel, né? Da energia solar, da energia da biomassa. A segurança alimentar, né? Então, o que o Brasil fez em pouco tempo, né? Passou de importador para maior exportador de alimento do mundo, fazendo do Cerrado aquelas terras improdutivas, do celeiro do mundo, né? E aqui fica um agradecimento especial à Embrapa, né? Ao Alisson Paulinelli, que capitaneou esse movimento, né? E muito se fala também em paz, né? Só haverá paz onde há alimento e energia garantida. Então, como o professor Roberto fala, o Brasil ainda vai receber o Prêmio Nobel da Paz por fazer essa missão tão nobre. Então, é isso, Isaac, Flávio. Se realmente o mundo olhar com seriedade, deixar esse protecionismo disfarçado de ambientalismo de lado, é a agricultura brasileira, essa agricultura tropical de 2, 3 safras por ano, que vai ser o modelo de sustentabilidade para o mundo todo, né? Isso é provado de diversas formas. A gente tem o professor Serri na Exalc, que já mostrou que hoje, no modelo que a gente produz hoje, a soja, ela tem um balanço negativo de carbono, então ela sequestra mais carbono do que emite. Então, a soja é a solução para as mudanças climáticas, né? Para a emissão de gases de efeito estufa. E isso acontece com cana-de-açúcar, com milho e com diversas outras culturas que são produzidas aqui no Brasil. Recentemente eu estive na China com uma missão com a Bayer e é muito claro a dependência deles com o mercado brasileiro, principalmente para a soja, né? A China eles têm as regras deles nos planos quinquenais muito bem definidos e eles deixaram definidos que em pouco tempo eles querem ser autossuficientes em milho, né? Então, acende uma luz vermelha para o Brasil. A China está liberando a transgenia lá, então eles vão ter um salto de produtividade em milho, mas a soja eles não têm condição de produzir internamente, né? Então, essa soja realmente vai continuar vindo do Brasil. E eu não tenho medo do mercado para o milho no Brasil também, né? Nós temos ainda o combustível de aviação sustentável que está por vir por aí. Nós temos que descarbonizar essa matriz energética, substituir a gasolina por etanol. Então, o etanol de milho veio para ficar, o DDG que sai desse processo, né? Um produto riquíssimo, muito
buscado no mundo inteiro e vai ter consumo aqui, seja em confinamento, alimentação de aves. Então, a agricultura brasileira, se o governo não atrapalhar, se a gente conseguir, de certa forma, barrar essas pressões mundiais e fazer a lição de casa, né, que é cumprir as leis, né, punir quem deve ser punido, incentivar essa classe trabalhadora que vem fazendo esse trabalho, tenho certeza que o futuro da agricultura brasileira é brilhante. Demanda não falta, né, Flavinha? Exatamente. Muito importante também esse trabalho que a ProSoja São Paulo realiza, né? Promovendo a nossa soja paulista no mercado internacional. E essa alta demanda, muito investimento, né, internacional, é sentida no bolso dos produtores? O preço pago aos produtores de soja agrada? Flávia, a gente, além de tudo, a gente defende o liberalismo, né? Eu acho que o mercado acaba sendo soberano e ele acaba regulando aí todas as distorções que acontecem, né? Nós viemos de 3 anos muito bons da soja e aí o produtor tem que fazer a meia-culpa também dele, né? Nós inflacionamos as compras de máquinas agrícolas, inflacionamos arrendamento, aumentamos a área como ninguém, né, para produzir. O produtor é muito eficiente nisso, né? Se ele tiver um pouco de incentivo, o resultado vem. E foi isso que colocou a gente nas primeiras posições aí de produção e exportação de diversas commodities. Mas como toda commodity, né, o copo vai enchendo, derramou um grão, já vira aquele alarmismo, né? Então, hoje o preço não agrada, né? O preço hoje, as margens estão extremamente deprimidas, isso vai fazer com que o setor não aceita mais ineficiência, né? Então, o produtor vai ter que ser o mais eficiente possível, desde a escolha do cultivar correto, da adubação certa, nem com excesso, nem com falta para garantir. Subiram a régua, né? Subiu a régua. Então, não tem mais... a gordura queimou, né? Então, os preços hoje, então, voltando para aquele ponto, Flávio, não agradam. Hoje está numa situação complicadíssima, nós vamos ter que rever toda essa cadeia, vai ter que ter uma correção desses arrendamentos, de todos esses preços que foram distorcidos por momentos bons, né? E a cadeia vai sofrer. Azael, quero agradecer demais a sua participação aqui hoje no nosso Terra Viva Entrevista e te parabenizar pelo seu trabalho aí à frente da ProSoja São Paulo e em prol dos nossos produtores paulistas, né, Isaac? Exatamente. Terra Viva está sempre de portas abertas para toda a galera da ProSoja São Paulo, a ProSoja Brasil inteiro. Eu que agradeço, Isaac, Flávio, sempre um prazer estar aqui, né? Aproveito para parabenizar esse trabalho que vocês fazem, né? Eu acho que comunicação... Dentro de todos aqueles desafios que nós falamos até agora, a comunicação também ocupa um ponto de destaque. E aí a gente conta com vocês para que a gente comunique o agro cada vez melhor e caminhe sempre para frente. Tá certo, muito obrigada. Você quer rever essa entrevista? No YouTube do canal Terra Viva tem uma playlist completa com todos os convidados que já recebemos. Não deixe de seguir também o Terra Viva em todas as redes sociais para não perder os principais destaques do agronegócio. O Terra Viva Entrevista fica por aqui. Uma excelente semana a todos e até a próxima.